Bem-vindos ao Diretas Sem Café, o podcast aqui da Universidade Lusófona. No episódio de hoje estamos aqui com o professor Dr. Rui Gaspar, onde vamos descobrir um pouco sobre a sua trajetória, portanto fiquem aí connosco e não percam. Olá professor, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade. Olá, obrigado. Pode começar por falar então um pouco sobre si. Quem é Rui Gaspar? Boa pergunta. Obrigado antes de mais pelo convite. Sou neste momento docente na Universidade Lusófona, na Escola de Psicologia e Ciências da Vida. Sou também membro investigador integrado no WAYLAB, Digital Human Environment Interaction Lab, portanto um laboratório, um centro de investigação muito focado na interação entre o ser humano e o seu comportamento com ambientes digitais, o ambiente climático, todo o tipo de ambientes físicos e não físicos que nós podemos ter. E no âmbito desse centro de investigação faço parte de um laboratório também focado, o SBEC, focado no comportamento social e também no ambiente e cultura. Portanto, entre outras coisas também que faço parte, mas neste momento associado à universidade será a esse nível. Foi então nomeado pela Fellow Sociedade de Risco, de Análise de Risco, certo? Pode-nos falar então um pouco sobre esse prémio? Essa é uma das 1000 coisas de que eu faço parte e que arranjo um tempo e com todo o gosto para fazer parte, que é a Sociedade de Análise de Riscos. De facto, recebi, como disse recentemente, um prémio de Fellow. Não há propriamente uma tradução direta em português do que significa Fellow, mas no fundo é um reconhecimento a cerca de 1% dos membros da sociedade que já foram ou são ainda presidentes ou de conselhos diretivos da sociedade, e também pessoas reconhecidas pelo seu contributo para a ciência, para a comunidade, para a sociedade, a esse nível. E muito do meu trabalho neste momento acaba por ser dentro de uma área que se chama de análise de risco, que inclui, por exemplo, coisas como avaliação do risco, comunicação do risco, gestão do risco, governação do risco, políticas públicas associadas ao risco. Portanto, toda a minha vida é um risco neste momento, mas no bom sentido, e portanto é efetivamente o nosso trabalho a esse nível. Passa não só por fazer mais e melhor ciência, para lidar com aquilo que são os desafios societais dos dias que correm, dando-lhe um exemplo que acabei de dar há pouco das alterações climáticas, portanto o ambiente climático a esse nível é um dos aspectos em que nos focamos, entre outros. Por exemplo, sendo necessário no trabalho nessas áreas, não apenas psicólogos, que é a minha formação de base, psicologia social, mas também pessoas desde áreas como as ciências biológicas naturais, pessoas das engenharias e tecnologias, portanto, todas as ciências e tecnologias que de alguma forma possam contribuir para o avanço do conhecimento científico, num sentido de respondermos a problemas que a sociedade enfrenta e que temos que responder de uma melhor forma. Esse trabalho passa muito também, não apenas por investigação, mas também muito no sentido daquilo que se chama o lobby. E às vezes em português nós temos uma conotação negativa com a palavra lobby, mas de facto é uma tentativa de fazermos advocacy, advogarmos a favor de uma causa, que pode ser uma causa científica, e no fundo é isso que nós fazemos também no âmbito da sociedade. É tentar, junto, por exemplo, de decisores políticos, fazê-los compreender da melhor forma, com a melhor ciência, quais são as melhores formas de intervirmos na sociedade, por exemplo, para alterar estilos de vida de todos nós, num sentido mais saudável, num sentido mais ecológico e que defenda de alguma forma o ambiente, portanto, todo esse tipo de tarefas. Por último, a sociedade passa muito também, é um local muito de promoção de novos investigadores, novos profissionais, pessoas que poderiam de alguma forma estar sozinhas no seu trabalho e de repente encontram uma comunidade com a qual aprendem, e nós aprendemos e ensinamos, e portanto é mútuo essa aprendizagem, mas também nesse desenvolvimento dos novos investigadores, pessoas em início de carreira, porque de facto vão ser as pessoas que no futuro vão estar cá a tentar resolver os problemas sociais, e portanto nós temos que preparar o futuro e trabalhar com eles também. Exato. E como relativamente ao prémio,
como é que ele impactou na sua carreira e como é que vê esse papel na promoção da análise de riscos na comunidade académica e além? Certo. Eu aqui veria mais ao contrário, não tanto como um impacto, mas como um resultado. Porque neste momento eu vejo o prémio mais como um reconhecimento do trabalho voluntário que tenho feito ao nível da comunidade científica, e é muito trabalho voluntário, porque de facto todos nós temos várias tarefas, várias coisas para fazer no dia-a-dia, aulas para dar, investigação para fazer, que fazemos com todo o gosto, naturalmente, mas também temos que fazer outras coisas que vão para além disso, e o trabalho comunitário, e aqui te falo no sentido de comunidade científica, também tem que ser feito. E, portanto, mais do que algo que, a partir deste momento que recebi o prémio, vai ter um impacto fantástico na minha vida, ou algo por aí, vida profissional, é mais, eu vejo mais em termos do passado como um reconhecimento desse trabalho que muitos de nós estão nos bastidores a fazer, o que eu falava há pouco de promoção da carreira, de pessoas que estão a iniciar a carreira, agregar pessoas de forma a trabalharem de uma forma multi- e interdisciplinar e até transdisciplinar, ir para além das suas próprias disciplinas e criar uma nova disciplina, que é o caso da ciência do risco, que acaba por ser, o todo acaba por ser mais do que a soma das partes, e isso acaba por ser uma ciência multi- e interdisciplinar e até transdisciplinar. Portanto, acaba por ser esse o trabalho voluntário que muitos de nós fazem e que está escondido e que não é visto, porque muitas vezes nós vemos, por exemplo, o investigador, o reconhecimento passa muito por aquilo que publica, aquilo que é visível, né, para o público, para a comunidade científica, mas também há muita coisa que está atrás disso, e criar estas comunidades e alimentá-las acaba por ser uma forma também de trabalhar para a ciência. Pode originar novos projetos, novas ideias, pode originar novos cursos de mestrado, doutoramento, licenciaturas. E estou a dar este exemplo porque é um dos exemplos de alguém que eu estou a trabalhar neste momento, é exatamente a partir desta comunidade científica tentarmos criar um novo ciclo de estudos, um mestrado, por exemplo, ou até irmos para outros tipos de cursos a partir daquilo que nos une, que é esta ciência. Portanto, acaba por ser mais o tornar visível o invisível dos investigadores e docentes. E para estes prémios servem para isso, no meu entender. Mais do que o impacto que possa ter. Demonstram o trabalho deles. Exatamente. Mais como reconhecimento. Quais é que foram então os desafios mais intrigantes que enfrentou durante as suas atividades no laboratório e como eles acabaram por moldar a sua abordagem à pesquisa e análise de riscos? Mais intrigante, peço desculpa, e desafiante, eu diria que é transformar a ciência na prática, é traduzir a teoria na prática, não é? Porque muitas das vezes nós temos um bocadinho a ideia, e até temos às vezes alguns estudantes que nos dizem que temos uns cursos que são muito teóricos e que precisam de mais prática, mas nós, de facto, se não tivermos a teoria, não temos ciência. Não conseguimos, se não soubermos quais são os modelos, quais são as abordagens que fazem sentido aplicar na prática e segui-los, nós de facto não estamos a ser cientistas. E portanto, para mim, eu sempre senti ao longo de toda a minha vida, mas para mim foi uma motivação e não propriamente algo negativo, foi um desafio que eu queria transformar e estava motivado para ele, de transformar a teoria na prática. E havia um investigador na psicologia social, o Levin, que dizia que nada mais prático que uma boa teoria, e eu sigo muito esse lema de podermos, é altamente desafiante, de facto, mas se quisermos, conseguimos fazê-lo. Portanto, esse diria que seria o maior desafio. O segundo maior desafio, aqui já não é tanto a tradução da ciência para a prática, mas sim que esta tradução depois seja incorporada em políticas públicas e que seja entendida, compreendida pelos governantes, por exemplo, por quem toma decisões a nível nacional ou internacional. E esse é também um dos nossos grandes desafios, porque são tomadas todos os dias várias decisões, algumas que têm base científica, outras nem tanto. Vimos isso muito também durante a pandemia por Covid-19, por exemplo. Mas é também o nosso papel, e aí entram muitas sociedades científicas, aquela advocacy, o advogarmos
a favor de uma causa científica. Isto é quase um ativismo científico, vou-lhe chamar desta forma. Somos ativistas da ciência, não é? Sermos isso. Não é? E é esse ativismo da ciência que nos faz falta e que é também um desafio que me move, porque é muito difícil, muitas vezes, conseguir que quem toma as decisões incorpore ciência nas suas decisões, porque é verdade que há decisões que são políticas e têm que o ser, e perante, dando o exemplo outra vez da pandemia, houve muitos momentos em que não havia acordo científico entre os especialistas sobre quais as melhores medidas a tomar, então a decisão nessas alturas teve que ser uma decisão política, por exemplo, de abrir ou fechar escolas em Portugal durante o período da pandemia, muitas vezes foi mais uma decisão política do que científica, mas nós já temos muitas decisões políticas e temos poucas decisões científicas ou baseadas na ciência. E, portanto, esse é também o nosso grande desafio, é tentar que essas decisões, o mais possível, sejam baseadas na ciência. Isso é possível, agora temos que... não podemos esperar só que os políticos ou quem toma decisões venha ter connosco e tentar, permita-me a expressão, beber um pouco da sabedoria científica. Nós também temos que ir junto dos decisores, fazer esse tal lobbying no sentido positivo para de facto conseguirmos que as decisões sejam baseadas na ciência. Agora, relativamente à primeira parte que tinha falado, entre a teoria e a prática, para a ciência, qual é que é mais importante? Ambas. Acho que é a resposta óbvia. Uma completa-se com a outra, certo? Uma não vive sem a outra, porque se nós não tivermos uma prática baseada na evidência e na ciência, então qualquer um de nós podia fazer a prática. Sim. Vamos imaginar, primeiro já a teoria, que a minha área é a psicologia, vamos imaginar que de repente alguém decide abrir um consultório e começar a dar consultas, sem ter tido qualquer curso de psicologia, qualquer formação científica. Vai fazer estragos essa pessoa. Não será bom, de certeza. E, portanto, não podemos ter uma prática sem termos, de facto, essa evidência científica que nos diga, por exemplo, na prática psicoterapêutica, qual é o melhor tratamento, ou melhor, vou dizer de outra forma, o tratamento ou a intervenção mais eficaz para esta pessoa. Não é para pessoas, para esta pessoa, customizado para esta pessoa, que faz sentido naquele momento e com as suas características. Portanto, as duas, inevitavelmente, não vivem uma sem outra. Por exemplo, relativamente a cursos, sinto que muitos cursos só têm apenas a prática, mas depois não... a teoria. Exato. E depois não aplicam a prática, o que depois acaba por atrasar um bocadinho os alunos, certo? Quando vão para a parte prática, não tiveram a prática, só tiveram a teórica. Exato. Normalmente é esse o argumento, mas vamos perceber uma coisa. Para nós aplicarmos a teoria à prática, não é em um mês e não é num ano. É ao longo da nossa carreira de docentes, investigadores, pessoas que trabalham, consultores, pessoas que trabalham na prática, no dia-a-dia. É ao longo da nossa carreira que vamos sendo cada vez melhores a fazer isso, essa aplicação, e tornando-nos também cada vez mais integrativos no sentido da nossa ação, ou seja, chegamos a um ponto em que percebemos não só a teoria dá-nos a bagagem, dá-nos aquela... Eu costumo dar aqui o equivalente, que é pormos os óculos da psicologia. Porque eu posso ver um mundo sem óculos, sem problema nenhum. Eu consigo olhar para as pessoas e tentar, como ser humano, compreender porque é que estão a fazer aquilo que estão a fazer. Se eu puser os óculos da psicologia, eu tenho um outro olhar diferente sem óculos. Portanto, eu consigo ver outras coisas que sem óculos não consigo ver. Porquê? Porque outra perspectiva, outra forma de ver o mundo que nos dá outra visão do porquê de se estarem comportados de uma determinada forma, por exemplo. Muitas vezes nós estamos focadas numa só perspectiva, estamos só com os nossos olhos, ficamos só focados nessa perspectiva, mas depois não ficamos um bocado ignorantes relativamente a outra perspectiva. E o que é que os cursos nos dão a esse nível? Os cursos, quando fazemos um curso pela primeira vez, fazemos, por exemplo, licenciatura e depois um mestrado numa área científica, nós ganhamos uns óculos no final do curso. Mas depois, ao longo do tempo, nós também vamos ter que aprender a usar outros óculos. Porque não é possível nós usarmos só uns óculos no trabalho do dia-a-dia.
porque, voltando aqui ao exemplo que me trouxe aqui da ciência do risco, é uma área que precisamos dos óculos da psicologia, dos óculos da engenharia do ambiente, dos óculos das tecnologias da informação, das ciências da comunicação. Portanto, precisamos de vários óculos. Não quer dizer que quando nós vamos fazer o nosso trabalho, nós temos os óculos, neste caso, da psicologia, eu terei sempre que usar aqueles óculos. Mas por vezes também preciso experimentar os óculos dos outros para perceber o mundo visto pelos meus óculos da psicologia. Até para também. chegar a resultados temos que ver outras formas até chegar à nossa própria perspectiva. Vamos ver isto como um puzzle. As diferentes ciências dão-nos diferentes peças de um puzzle, mas como um todo, usando os óculos todos juntos, conseguimos, este puzzle é isto, consigo agora perceber. Só olharmos para uma peça do puzzle com os óculos apenas, claro que dá-nos uma visão muito boa daquela peça do puzzle, somos profissionais daquela peça, mas depois mas nas não outras sabemos o que é que está ali à volta. E há muitos cientistas que acabam por apenas focar-se num par de óculos e depois descartam os restantes óculos. Ou há cientistas que, depois de fazerem a sua formação, usam os óculos durante um tempo e depois descartam-nos e acham que não precisamos dos óculos porque podemos aplicar aquilo que são os chamados, vou-lhes chamar os óculos do senso comum. Ou seja, o senso comum permite-me a minha experiência de vida, que me permite ter uma noção muito boa das coisas. Ok? Experiência de vida é um tipo de óculos. Exato. A experiência... Exato. E nós precisamos de mais. Como tinha referido, então, a análise de risco é uma área dinâmica, certo? Poderia então compartilhar algumas abordagens inovadoras que tem explorado na sua pesquisa? Sim, olha, dos temas que a mim me atrai muito e que me liga também, por exemplo, é uma das coisas que me liga ao iLab, ao nosso centro de investigação, que é muito focado em ambientes digitais, é a perspectiva de uso, aceitação e uso das tecnologias pela sociedade e por todos nós. Nós muitas vezes vemos a tecnologia como uma solução para muitos problemas e é verdade que o é. Podemos aplicar, como no centro de investigação, realidade virtual para tratamento de pessoas com uma certa sintomatologia a nível da sua saúde mental. Podemos utilizar a inteligência artificial para criar novas coisas a partir de coisas já existentes. Mas também pode ser usada a tecnologia no sentido não tão positivo. Portanto, também há usos negativos. E, aliás, a inteligência artificial é um bom exemplo disso. Porque tanto pode ser usada para o bem como para o mal. Eu posso usar, eu não uso naturalmente, mas pode haver alguém que use num sentido de criar desinformação, por exemplo. É uma das áreas, e portanto, quando estamos a falar aqui de riscos, estamos a falar dos riscos associados ao uso da tecnologia, que pode ter benefícios, mas também pode ter riscos. Eu estudo o lado da moeda dos riscos, são dois lados da mesma moeda. Portanto, nós precisamos efetivamente dessa abordagem, porque muitas vezes ficamos de alguma forma deslumbrados com novas tecnologias, mas esquecemos que essas tecnologias também podem ser usadas para fins menos positivos. E, portanto, interessa-me estudar este lado. Eu sou uma pessoa tendencialmente positiva e otimista, mas neste caso gosto de estudar o lado negativo das coisas. Assim como, por exemplo, fazendo um paralelo com a investigação que fazia há uns anos atrás, noutro âmbito diferente, que era perceber porque é que as pessoas, o que é que impedia as pessoas, quais eram as barreiras, portanto uma análise, vamos chamar mais negativa, porque é que as pessoas não têm os comportamentos ecológicos que são recomendados ter, ou pró-ambientais, como se costuma referir. Ou seja, porque é que as pessoas não compram mais produtos biológicos, porque é que não usam mais transportes públicos, porque é que não usam materiais reciclados, o que é que as impede, não é? Porque nós tínhamos muita investigação até aí para perceber o que é que pode levar as pessoas a fazer isso, mas não o que é que pode impedir as pessoas de fazer isso. E nós temos que sempre olhar para estes dois lados da moeda. E mais uma vez, este lado negativo, que parece negativo, mas não é negativo, é simplesmente olhar com outra perspectiva, os outros óculos também olharmos com os óculos para a moeda e ver, mas há aqui outro lado, na moeda. Exato. E começarmos a olhar para esse lado em mais pormenor e perceber o que é que isto está aqui escrito neste lado da moeda
isto é uma face, é uma pessoa que está aqui, e perceber isso um bocadinho. É muito engraçado. Agora não tem assim muito a ver com o tema, mas é curioso porque ainda hoje estava a falar isso da moeda. No meu caso eu falei sobre a perspectiva religiosa, que muitas pessoas ficam focadas não só ao lado da moeda e ficam, mas é a moeda. E hoje, por acaso, até usei isso como comparação, que há sempre o outro lado da moeda e não devemos descartar a moeda toda só porque olhamos para esse lado, e se esse lado não for verídico, é porque não é. E é engraçado que agora estava a ouvi-lo falar da moeda, dos dois lados da moeda, e eu utilizei essa mesma comparação ainda hoje. Aliás, é uma excelente comparação. Eu estou a dizer dois lados, mas estamos a falar de um objeto tridimensional. Sim. Pronto, e portanto há aqui mais lados, ou até uma quarta dimensão, se quisermos entrar por aí. E esses lados completam-se. Só que o problema, e agora vamos pensar do ponto de vista da sociedade, muitas vezes tentam que tenhamos uma perspectiva só ver aquele lado. Né? Sim. A religião é o exemplo disso, né? Tentar, só há esta forma de ver o mundo. Não, há várias formas de ver o mundo. Claro, depois entram aqui processos sociais. Por exemplo, se eu fizer parte de um grupo de pessoas e família e amigos, todos eles têm uma determinada religião, eu vou sentir alguma pressão para eu também seguir essa religião e ter essa forma de ver o mundo, ver esse lado da moeda. Mas parte de nós, depois também, e aí a ciência também entra muito neste aspecto, volto a dizer, de ativismo da ciência, de mostrarmos. Não há problema nenhum que veja este lado, mas pelo menos entenda, tenha a consciência que existem outros lados. Exato, não e descarte aceitar os que outros. existem esses outros lados. Pode não concordar, mas aceite que existe, é Exatamente. Isso mesmo. Portanto, é essa a nossa perspectiva também de mostrar que há estas, mesmo a nível político, das políticas públicas, é essa também a perspectiva que tentamos, do ponto de vista científico. Nós temos esta e esta solução. Esta solução é a melhor do ponto de vista científico, que é mais eficaz por estas razões. Mas depois pode haver uma razão política para ir para a opção 2 ou 3 e não ir para a opção 1. Pronto, mas aí é o nosso trabalho de tentarmos encontrar uma solução de compromisso para manter a ciência, mas ao mesmo tempo, pelo menos compreendermos todos que há outras possibilidades, outras formas, outras perspectivas, outras formas de ver o mundo. Exato. Tenho aqui uma última pergunta, que é, para aqueles que estão interessados em seguir uma carreira na análise de riscos, quais conselhos valiosos poderia compartilhar com base nas suas próprias experiências? Isso é, eu, naturalmente, em primeiro lugar, e passando aqui um bocadinho de publicidade, eu diria, juntem-se a uma sociedade científica. Naturalmente seria a minha primeira resposta, mesmo que não seja a sociedade em que estou, outra sociedade. E isto porquê? Porque a melhor forma de nós compreendermos o que se faz numa determinada área científica é estarmos com outras pessoas que também trabalham nessa área científica. E, portanto, foi esse um bocadinho o meu percurso. Quando entrei, por exemplo, na licenciatura de Psicologia, não fazia a mínima ideia que havia uma área chamada análise de risco, e em que os psicólogos poderiam contribuir, por exemplo, àquilo que se chama uma área dentro da análise de risco de percepção e comunicação dos riscos para a população, para os cidadãos, políticas públicas associadas a isso. Eu não fazia ideia, mas integrei uma comunidade que passei a descobrir que isso existia. Acho que a área de Psicologia mesmo é uma área que muitas pessoas não têm noção que há várias possibilidades de saída. Acham que é só psicólogo e pronto. E acho que as pessoas em si não têm muita noção disso, portanto... Dou-lhe um exemplo, ainda agora estamos a preparar as nossas jornadas da Psicologia, da Escola de Ciência, da Psicologia e Ciências da Vida, e eu, estando na vertente de Psicologia Social das Organizações, acabei de convidar um colega meu da Psicologia Social das Organizações para falar de desempenho de equipas em ambientes extremos. Por exemplo, estar numa estação polar, ou estar numa estação espacial, ou estar numa plataforma petrolífera no meio do oceano, ou estar numa caverna. Como é que as pessoas trabalham em equipa nesse tipo de ambientes? Quando nós pensamos Psicologia Social das Organizações, pensamos, isto é a gestão de recursos humanos, as pessoas vão para uma empresa. Não é. É muito mais do que isso. Tanto é mais do que isso que podemos ter pessoas, psicólogos, a trabalhar em cavernas. Não deixa de ser interessante. E aqui estou a falar, neste caso, do meu colega Pedro Marques Quinteiro, também daqui da Universidade. Pronto, portanto, temos aqui vários exemplos a esse nível e é como disse, é perceber a variedade, mesmo dentro... Há pouco usei a analogia dos óculos.
Mas depois temos, dentro da nossa área científica, psicologia, ou nesta área interdisciplinar da análise de risco, podemos ter várias graduações dos mesmos óculos. Porque há áreas da psicologia, por exemplo, que focam num aspecto mais micro do que se passa aqui dentro, mas há áreas da psicologia que trabalham, por exemplo, a psicologia social, como é que a pessoa se relaciona com grupos sociais, com o ambiente social, algo que está lá fora e não apenas o que está aqui dentro. E, portanto, essa diferente graduação também existe, por exemplo, nas áreas da percepção e comunicação dos riscos, da análise dos riscos em geral. Da minha parte, relativamente às perguntas, é tudo. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, alguma curiosidade que tenha? Eu diria apenas para quem quiser saber mais, quer sobre psicologia no global e as várias áreas, quer sobre análise de risco, portanto, a psicologia enquanto ciência, a área científica ou esta área interdisciplinar e multidisciplinar da análise de risco, quem quiser saber mais, venha ter connosco, junte-se a sociedades científicas, vá ter com os docentes, com os investigadores, faça perguntas. Não tenham medo de fazer perguntas, porque, aliás, é para isso que a ciência existe, é para fazer perguntas. Portanto, façam-nos perguntas, quer ao nível, neste caso, da Escola de Psicologia e Ciências da Vida, quer do RELAB, do Centro de Investigação dos Ambientes Digitais e Interação Humano-Digital. Qualquer uma destas páginas podem conhecer mais e, naturalmente, encontram os nossos contactos dos vários centros de investigadores na página. Contactem-nos diretamente, não tenham problema. Pronto, muito obrigada, professor. Agradeço imenso aqui a sua disponibilidade. Foi uma honra tê-la aqui e poder aprender imenso consigo também. Pronto, da minha parte é tudo. Muito obrigada também por terem estado aqui connosco desse lado. Já sabem que podem assistir a este episódio e a mais episódios no nosso website, Universidade Lusófona, no YouTube e também no Spotify. Obrigada.